Olá, amigos, tudo bem com vocês? Minha intenção é compartilhar com vocês sobre a salvação e as Escrituras Sagradas. Peço a você que fique bem atento para os textos bíblicos que serão verbalizados nessa reflexão. Você poderá conferir as citações na medida que for ouvindo. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, está escrito: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Um outro texto ainda, em Isaías, no capítulo 40, no versículo 8, diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você sabia que se não fosse as Escrituras Sagradas, não haveria a mínima possibilidade de alguém ser salvo? Isto mesmo que eu estou falando para vocês, viu? No entanto, é de extrema importância atentar diligentemente para o que está escrito na Bíblia, ou ouvir alguém falar acerca do conteúdo do que está escrito nela. A missão da igreja é falar exatamente acerca das boas novas do Evangelho. A centralidade de toda a Escritura gira em torno da salvação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Sem a pregação da Bíblia, o céu ficará despovoado e o destino final das pessoas será a perdição eterna. Todo projeto salvífico de Deus está contido na Bíblia Sagrada. Ele é denominado também como Escritura Sagrada. Ele carrega essas duas nomenclaturas, tá? Tanto a Bíblia como Escrituras Sagradas é a mesma coisa. As Escrituras Sagradas incorpora o nome sagrada porque ela é a palavra de Deus escrita. Foi por determinação do próprio Deus que determinados homens foram incumbidos de escreverem o que ela está escrito. Foi por determinação do próprio Deus que determinados homens foram incumbidos de escreverem o que ele mandou está escrito nas Escrituras Sagradas. Veja, por exemplo, Deus convocando o profeta Isaías para esta tarefa. Agora vá, escreva isso em taubinhas para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Meu querido, isso está escrito em Isaías no capítulo 30, do versículo 8 ao 9. Desprezar a Escritura Sagrada é o mesmo que desvalorizar o ensino, a instrução deixada pelo Senhor. Isto é exatamente o que diz o verso 9 de Isaías no capítulo 30. Vejamos. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Agora, quanto à legitimidade, à autenticidade do conteúdo escriturístico, ela possui a participação do próprio Deus. Observe o que o apóstolo Pedro escreveu em uma de suas cartas. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Aqui, meu querido, o apóstolo está traduzindo que nenhuma profecia é encontrada como resultado de interpretação privada, pessoal, da própria intenção do autor que a escreveu.
Isto significa que os homens são apenas o instrumento que fala da parte de Deus, movidos e inspirados pelo Espírito Santo. Jesus, ao ensinar sobre as Escrituras Sagradas, disse o seguinte para os seus discípulos: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Isso está lá em João, no capítulo 5, no versículo 39. Ao falar essas palavras, Jesus está deixando bem claro que ao investigar, ou consultar, ou estudar, ou explorar o conteúdo de toda a Escritura, você vai ficar frente a frente com a vida eterna, pois ela testemunha que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Agora, preste bem atenção ao que Jesus disse no verso seguinte, se referindo quanto à falta de interesse de alguns pelos escritos sagrados. Ele disse: vocês não quereis vir a mim para terdes vida. João capítulo 5, versículo 40. Muito interessante essa partezinha desse versículo. Com todo acerto, sem medo de afirmar alto em um bom tom, Deus colocou nas Escrituras Sagradas o modus vivendi de Jesus para ser observado e praticado pelos seus discípulos. Deste modo, o que se requer dos seguidores de Jesus é que eles sejam bem familiarizados com todo o conteúdo escriturístico, pois a firmeza da fé para a salvação está contida no que Deus deixou escrito na Bíblia Sagrada. Não existe nenhuma outra fonte autêntica que revele essa verdade. Pois está escrito, meu querido, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João novamente, no capítulo 8, no versículo 32. Isto significa que as pessoas conhecerão a verdade de forma mais clara e completa através das Escrituras Sagradas, ou no uso do termo mais comum, a Bíblia Sagrada, que é a mesma coisa. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, revela uma comunidade que tinha um costume de consultar através das Escrituras o que eles estavam ouvindo, se a pregação tinha origem da revelação bíblica ou não. Eles consideravam tanto a Escritura Sagrada que ela servia de referência para poder receber o que estava sendo anunciado. Eles conferiam se de fato o que estava sendo pregado tinha origem das Escrituras Sagradas. Pregação fora do conteúdo bíblico era desprezada e espúria para esta comunidade. E, meu querido, assim deve ser também até nos dias de hoje. Tudo aquilo que fugir das Escrituras Sagradas teremos que considerar como espúria. Veja comigo como era classificado o comportamento desta comunidade. Estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 11. Acreditar nas Escrituras Sagradas levará essa pessoa a desfrutar do fluir do Espírito Santo no seu coração. Jesus, se referindo sobre esse fluxo de vida do Espírito Santo na intimidade com a palavra de Deus, disse o seguinte para os seus discípulos: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha só, Jesus se referindo à Escritura. Quem crê em mim, fluirão do seu interior rios de águas vivas. Isto disse ele se referindo ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem.
Isso está literalmente escrito em João capítulo 7, versículo 38 e 39. O salmista testemunha da experiência que teve com a palavra de Deus, escrevendo as seguintes palavras. No Salmo 119, 105 diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Este versículo ensina que Deus quer iluminar com a sua palavra, dando direcionamento, direção nas nossas decisões, na medida que vamos caminhando por este mundo afora. Quero que você observe ainda comigo o exemplo de como se processou a salvação de um determinado viajante quando lhe foi elucidado o texto que lia das Escrituras Sagradas. E um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentada em uma carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou então a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de uma outra pessoa? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha aqui a água. Quem me pede de ser batizado? Disse então Filipe para ele: você pode, se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou, alcançando a salvação. O batismo nas águas é o testemunho que o eunuco foi salvo. Perceba também que a Escritura que o eunuco vinha lendo não estava tão clara no que diz respeito à correta interpretação do que ele vinha lendo. A passagem teve que ser elucidada por Filipe. Jesus deu ordem aos seus discípulos de anunciarem o evangelho com a finalidade dos ouvintes entenderem acerca da salvação e que todos aqueles que crescem deveriam ser batizados. Isto foi exatamente o que aconteceu com o eunuco. Ele foi salvo pelo simples fato de ler a Escritura e ser elucidado por Filipe. Certa feita, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que você rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos.
Isso está escrito em Oséias no capítulo 4, no versículo 6. Esse é um versículo com fortíssimas expressões textuais, pois diz respeito à nossa responsabilidade individual de buscar conhecimento e a verdade a respeito de tudo que estamos deixando de conhecer da Escritura Sagrada em nossa caminhada. Sendo breve e objetivo, muitos estão perecendo por falta de não conhecerem a Escritura Sagrada. Isto trata exatamente do significado dessas duas palavras do profeta Oséias. Meu querido, isto descreve perfeitamente que acreditar na Escritura Sagrada levará o simples leitor a ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Deus, ao falar dessa forma admoestativa, está esclarecendo a sua paciência com a finalidade de que muitos sejam despertados e não se deixem ser vencidos pela falta de obedecer às suas leis, antes sejam abertos e venham a ser salvos. Sendo assim, meus amigos, as verdades que orientam o homem de como passar da terra para o céu devem ser enviadas do céu para a terra. Em outras palavras, o homem precisa da revelação da palavra de Deus para ser salvo. A salvação acontece quando o ouvinte do Evangelho entende e acredita no que está sendo elucidado através da Escritura Sagrada. Sem a elucidação da Escritura Sagrada, não acontecerá de hipótese alguma a salvação. Para finalizar, quero que você observe o alto grau de importância que Jesus tinha com a Escritura Sagrada. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelo profeta foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Isso está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 31 e 33. Jesus, ao falar isto para os seus discípulos, está ensinando que o que iria acontecer com a sua vida estava escrito por intermédio dos seus profetas. Agora Jesus, ensinando para os seus discípulos, sobreavisa para o que acontecerá para os que obedecem à sua palavra e os que a desprezam-na também. Ele disse: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 47 e 48. Meus queridos, a própria palavra de Deus tem o poder de salvar e de julgar aqueles que desprezam-na. Entenda estas palavras ditas por Jesus aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ainda também, João capítulo 14, versículo 23. Isto significa salvação. Que o Senhor venha lhe abençoar com essa pequena reflexão. De Natal, Rio Grande do Norte, Romildo Gugel.